Pessoal, vamos começar. Olha, José é um garoto curioso e tem um passatempo um pouco diferente. Ele é um grande apreciador das sequências numéricas. Por vez, João investe todo o seu tempo para desvendar algumas das sequências. Agora ele está precisando de sua ajuda. Nos problemas a seguir serão dadas algumas sequências de números que José está tentando desvendar e ele precisa que você descubra o número correto. Então, é pergunta sobre sequências, tá? Pessoal, só comentando com vocês. Calma, Mariana, calma. Cadê a Mayara, Mariana? Qual o número que X representa? Nossa, que bom que você está aí, Beatriz. Pelo menos uma pessoa de de Pernambuco. Fico muito feliz da tua presença. Ah, então a sua amiga é ela. Que bom, que bom. Desculpa, eu fiquei meio chateado porque eu fiz com tanto carinho para vocês essa aula e não tinha aparecido ninguém de Pernambuco. Então já fiquei mais feliz, Beatriz, porque vocês são importantes para mim. Ó, então, qual o número X que representa a sequência? Vocês conseguem perceber um padrão na sequência 1, 3, 7, 5, 31, 63? O que é essa sequência aqui? Alguém consegue perceber um padrão nela? É o dobro do número anterior mais um. Hã? Dobro do número anterior mais um. Exatamente. Ou seja, essa sequência 2n menos 1. Quer dizer, na realidade, 2 elevado a 1 menos 1 é 2n menos 1. Certo? Concorda que essa sequência é 2n menos 1? Então, o dobro de 127 é 127 vezes 2. Não, não é o dobro do anterior menos 1, não é? Não, é o dobro do anterior mais 1. E mais ele, mais 1. É o dobro do anterior mais 1. Ou seja, 257. 55. Bem fácil essa Olimpíada, né? A Beatriz Aguiar Maia e ela com a Maria Manoel vão vir com uma medalha de ouro nisso aqui. Porque ela e a Isabel também, irmã delas. Que hoje eu mandei uma mensagem da Olimpimática, ela está escrita lá. Ok? Deu para entender essa questão aqui? Eu, professor. Tranquilo, né? E essa sequência aqui? Qual que é a lei de formação? 1, 8, 5, 6. Não precisa da lei de formação. Qual que é o princípio que gera essa questão? Olha, só uma coisa, tá? Deixa eu falar uma coisa seguinte. Tem duas maneiras de achar essa lei de formação. Uma delas é o chamado termo geral. O que é o termo geral? É o seguinte, falar que a elevado a n é 2 elevado a n menos 1. Porque, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nesse caso, a 8 é 2 elevado a 8 menos 1. Esse é um jeito de representar essa sequência. Agora, tem um outro jeito que o Lippe falou. Você diz que o primeiro é 1 e o segundo é o dobro do número anterior mais 1. Esse tipo de fórmula aqui chama termo geral. Nem sempre ele existe, tá? E essa fórmula aqui chama fórmula recursiva. Já ouviram falar em fórmula recursiva? Eu falei esses dias na aula da UBMEP mesmo. Essa é a fórmula recursiva, tá? Não, foi no torneio Meninos da Matemática. E esse é o termo geral. Entendem a diferença de fórmula recursiva e termo geral? Essa de baixo, eu acho que só dá para fazer de maneira recursiva. Eu não vou fazer a fórmula não, porque a prova não exige. Qual que é o padrão aqui? 1, 8, 5, 6, 14, 19, 25x. Quem descobriu o padrão aí? Quem sabe? Que vai somando sempre com o número 3 antes. Por exemplo, no 6, o 3 antes é o 1. Aí de 6 para 14 soma 3 antes, que é o 8. E do 19, 3 antes, que soma do 14 mais 5. Vai indo. Foi isso que eu percebi. Você descobriu um princípio de recursividade bem interessante, ó. 14 mais quanto? 3 antes? Mais 2 antes, né?
Sim. Mais 2 antes, falei errado. 19 mais 2 anterior, 25. 25 mais 2 anterior, 25 mais 14, E. 39. Tá? Essa é uma fórmula recursiva mais complicada. A1 igual a 1, A2 igual a 8, certo? A3 igual a 5 e A4, a N é igual a N menos 2 mais a N. Certo? Essa fórmula recursiva é assim. Acho que não precisava do A3 igual a 5. Não precisava desse daqui. O senhor estava com outra fórmula recursiva na mente, era? Não, eu estava tentando achar a fórmula recursiva. Essa fórmula recursiva aqui, não, só tem ela, não tem termo geral. Tá tentando achar. Mas não Legal. precisa achar a fórmula recursiva, tá? Não tem termo geral. Então a resposta é 39. Fácil, né? Vocês fizeram essa prova no passado, Beatriz e Emanuele? E agora, qual é o padrão dessa... essa é fácil, né? 1, 9, 25, 49, 81. Os números quadrados. B de bola. Não, Números quadrados perfeitos. Mas não são todos. Quais são? Essa é fácil achar o termo geral. Dá para achar sempre pula 1, né? É 121. B. 121. Sempre vai pulando 1. A fórmula, o termo geral aqui é o seguinte: a N é igual a N mais 2N menos 1 ao quadrado. 2N menos 1 é a posição dos números ímpares ao quadrado. Então, 121 é o número aqui. Tá? Dá para fazer uma fórmula recursiva também, tá? Mas é mais complicado. Você poderia dizer o seguinte, que o A1 é igual a 1 e o AN é igual ao AN menos 1 mais 4N menos 3. Eu acho que é isso. Não tenho certeza ou não. Vamos ver se é verdade. 81 é igual a 81, 2, 3, 4, 5. 81 é igual a 49 mais 20 menos 3. Não, tá errado. Eu sei que dá para deduzir a fórmula recursiva aqui, tá? Eu acho que não é menos 3, não. Acho que é menos 4. É uma coisa mais ou menos assim, tá? Não tenho certeza se é assim, não. Vamos ver. 81. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Igual a 49 mais 4 vezes 5 menos 4. Não é isso, não. 4 vezes mais 8, 49 mais 16 não dá 81. Mas é uma coisa assim, sabe? Não vou fazer a fórmula recursiva, não, mas dá para fazer. É que não pede para fazer. Agora. Talvez se fizesse composição dele, aí tipo, vamos lá. Aí colocava em fração. Eu tô tentando achar a fórmula recursiva. Fórmula recursiva é mais ou menos aquilo que eu fiz mesmo, tá? Porque é o seguinte, para achar um quadrado perfeito, o próximo é o 2n mais 1, mas aqui não é para achar, é para achar aqui é o n mais 2 ao quadrado. Então é n2 mais 4n mais 4, era 4n mais 4 mesmo. Então a n igual a 1 e o AN mais 1, o AN mais 1 é igual ao AN mais 4N mais 4. Tem que ser, né? Bom, vamos para a próxima. Essa outra aqui é fácil, não é? Quase. Como é que a sequência chama? Fibonacci. Certo? Então, essa é fácil. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, aqui é 13 mais 8, 21. Essa 21. É muito fácil e famosa. Ou também era só
34 menos 13, daria a mesma coisa. Daria a mesma coisa. Então, a fórmula é essa aqui. Tem quantas questões? Existe uma fórmula, um termo geral para a sequência de Fibonacci. Ela é um pouco complicada. Deixa eu mostrar para vocês que ela é super fofinha. Que nível que é essa prova? Hã? Que ano é essa prova? Ensino fundamental, do 6º ao 9º. Olha o termo geral do... Só tem uma prova, todos os níveis. Olha o termo geral da sequência de Fibonacci. Bem cabulosa, né? Você concorda que é bem mais fácil... Ai, a razão, Aurei. Você concorda que é bem mais fácil você fazer a fórmula recursiva? Mesmo que você não conheça a fórmula recursiva, ela, em geral, ela é mais fácil. Tá? Essa fórmula é linda, ela chama fórmula de Binet. Escreve Binet. Cada coisa. Mas você percebe que eu estou falando coisa extra, né? Não precisa de nada disso para fazer a prova. Sim. E vocês não acharam mais fácil que a UBI? Não sei como é o BI, mas eu tô achando fácil isso daí. Será que essa classifica para internacional? Precisa ver. José estava de bobeira no Centro de Informática da UFPE, onde estuda a Beatriz e a Emanuele. Vocês estudam na escola da UFPE, não é? A escola de vocês não é da UFPE? Então, elas são alunos da Universidade Federal de Pernambuco. Olha que chiques, elas são alunos de uma universidade. Por isso que elas são inteligentes desse jeito, elas são tanker. Em uma sexta-feira, após uma prazerosa aula, quando ele tem a brilhante ideia de chamar seus amigos para um rolê aleatório. Muito entusiasmado, José mandou uma mensagem para 7 amigos. A, C, M, L, G, J, P. O A é Alice, tá? O M é Maria Emanuele e a Beatriz não foi chamada. Entendeu? E aqui está o nome delas todas, tá? Deixa eu falar um negócio para vocês. Estava lembrando disso. Eu ia falar uma coisa, esqueci, peraí. Nossa, eu ia falar um negócio para vocês. Bom, José... Peraí. Travou aqui, deu branco. José mandou uma mensagem para 7 amigos. Desejando sair com todos eles, José deve ser cuidadoso com o convite, que sabe que alguns amigos são um pouco ciumentos e que eles só responderão positivamente se as seguintes regras forem respeitadas. C deve ser convidado antes de M. Então, vamos fazer um diagrama de árvore. Lembra o famoso diagrama de árvore, Maria Emanuele? C deve ser convidado antes de M. Então, C é antes do M de Maria Emanuele. O C deve ser convidado antes, o M deve ser convidado antes de J. Ou P é o primeiro e G é o último a serem convidados, ou A é o primeiro e J é o último a ser convidados. Então tem uma possibilidade, o P é o primeiro e o G é o último, ou uma delas é o A é o primeiro e o J é o último. Dado o cenário e sabendo que José só pode convidar uma pessoa por vez, ajude a organizar essa saída que todos possam divertir sozinhos. Se P é a primeira pessoa a ser chamada e L é a quarta, qual das afirmações pode ser verdadeira? São 7 amigos, né? Esses 3 aqui têm que ser chamados juntos, tá? Então, se o L é o quarto, esse é o quinto, esse é o sexto, esse é o sétimo. Ah, não, C é o primeiro, né? Não, veja. O P é a primeira pessoa. Você concorda que se o P é a primeira pessoa, a última é a G? Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Então, o L é a quarta pessoa. Então, eu vou ter que colocar o C, M e o J aqui, tá? Então, o C com certeza vai ser o segundo ou o terceiro, tá? Porque tem que ser nessa ordem, C, M e J. Tá? E o J com certeza tá aqui, tá? Então, vamos lá. M é a segunda... Pode ser verdadeiro. M é a segunda pessoa a ser chamada? Não pode, né? O M tá nessa posição aqui. Entre aqui e aqui. Certo que o M tá entre aqui e aqui? Concorda comigo?
que o M é entre a segunda e a quarta posição? Então, M não pode ser a segunda pessoa, nem A pode ser a última, porque viola a primeira regra, nem J pode ser a terceira, já o C pode ser a segunda, inclusive o C é a segunda ou a terceira. Deu para entender essa questão? Ela não é igualzinha à OBI? Aham. Mas é o objetivo mesmo, porque ela é uma parente da OBI. Ela é a OPI, tá? Nossa, quando eu estava lendo o FPE, eu pensei nas meninas aí, pensei alguma coisa e deu um branco danado. Tem o IFPE também, né? Tem engenho do IFPE. Se A é o segundo a ser convidado, quais afirmações podem ser verdadeiras? Então, veja. Se o A é o segundo, percebe que fazer esses rabisquinhos que eu estou fazendo é básico? Se o A é o segundo, tá? O P é o primeiro, concorda? Porque ou o P é o primeiro ou o A é o primeiro. Então não tem opção. O P vai ser o primeiro, o último vai ser o G e o A é o segundo. Certo? Letra B, né? Então. O quê? Por que Ah, não. letra D? Ah, não, esquece disso. Confundi, deixa. Agora, aqui nesses aqui, tem o C primeiro, depois o M, depois o J. E o L, coitado, o L está aqui no meio. Então, o C pode ser um desses dois, o J pode ser um desses dois, e o M pode ser um desses dois, tá? O L pode ser qualquer um. Então, vamos lá. M é chamado anti-P. Falso, P é o primeiro. C é chamado anti-G. Verdade, né? J é chamado anti-M. Pode. Não, não pode. Não pode. Contraria a regra. P é chamado anti-M. Ué, essa é verdadeira também, não é? P é chamado anti-M. Sim, foi o que eu tinha falado. Mas o C é chamado anti-G, ué. O G é o último. E G é chamado anti-J. Essas duas são verdadeiras. Concorda que essas duas são verdadeiras? Concorda comigo? Ué, não tem como as duas serem falsas, porque o G é o último. Ó. Se o A é o segundo, o P é o primeiro e o G é o último. Então o C tem que ser convidado antes do último. E o P também tem que ser chamado antes do M. É o primeiro. Concorda que tem duas respostas à questão? Concordo, mas Ó, Olimpíadas regionais tem erro, e aí vocês vão falar, é erro de desorganização. Não acho, eu também erro no Olimpimate, tá? Então, provavelmente, essa questão deu ruim. Deixa eu ver o gabarito oficial aqui, tá? Deixa eu ver o meu gabarito. Não é verdade, você tem razão. A Tamires falando que na 5 a letra E não pode ser verdadeira. Pode, é. Letra E pode ser verdadeira. Vou conferir o gabarito aqui. Tem uma menina que falava, Otávio, você não passou o gabarito para nós ainda. Espera aí que alguém pediu para entrar. Eu tô verificando. Só um minuto que eu vou verificar o gabarito, pessoal. Essa Olimpíada Europeia é bem legal. É verdade, tem duas respostas. É a D e a E. E o gabarito oficial lá tá com duas e a próxima foi anulada. Vamos ver por quê. Essa questão foi anulada. Se A é a primeira pessoa a ser chamada e J é a última pessoa a ser chamada, por que a questão foi anulada? Porque é impossível o J ser a última pessoa a ser chamada. Ah, não. A é o primeiro e J é o outro. É possível, sim. A e J. Qual é a ordem mais distante que M pode receber? O M pode ser a sexta, concorda? Concordo. Concorda? O M pode ser a sexta. Então a resposta é a sexta. Por que essa questão foi anulada? Não foi anulada, não. É a próxima que foi anulada. É a sétima que foi anulada. A oitava que foi anulada. Essa prova é legal, não é, Beatriz? Você vai ganhar outro ouro aí, porque você é uma colecionadora de ouro e a Maria Emanuele também. Agora, se P é a segunda pessoa a ser chamada e J é a quinta, qual das afirmações é necessariamente verdadeira? Então, veja, se o P é a segunda, a primeira é o A e o último é o J. Então, a questão tem que ser anulada. Você concorda? Se o P é a segunda, o primeiro é o A e o último é o J. Porque tem duas opções. Ou o P é primeiro, ou o A é o primeiro.
E se o A for o primeiro, o J é o último. Então, essa questão tem que ser anulada, porque não tem jeito de resolver. Concorda? Então, essa questão não tem como fazer. Então, vamos lá. Eu tô meio sem ânimo para fazer as piadinhas, mas se vocês me ajudar até o final do dia, eu tô ânimo. Hoje eu vou tomar um remédio para dormir pela primeira vez no ano. Vou tomar um remédio na quarentena, a primeira vez que eu tomo um remédio para dormir, porque eu não tô dando conta. Eu não consigo dormir. Não consigo dormir. Ontem eu fui dormir 5 horas da manhã e hoje acordei às 9. E olha que eu fui acordando aos poucos. Não tive um sono reparador. Por isso que eu fico meio bravo e meio mal-humorado. Me perdoem qualquer coisa, tá? Meu pai está no hospital. Ele não... Tá muito difícil, eu tenho que ficar com ele às vezes. Então vamos lá. Ana, Iris e Milena são 3 amigas que gostam muito de jogos com sequência. E o favorito delas se chama Festival das Artes. E o Lipe já vazou. Ah, não, ele tá aí, que milagre. Nossa, caralho. O milagre você tá aí. Ana, Iris e Milena são 3 amigas que gostam muito de jogos com sequências. E o favorito delas chama Festival das Artes. Ele tem esse nome porque as jogadoras devem ajudar na organização de um grande festival. A venda de ingresso acontece no momento do evento e a cada novo lote liberado são adicionadas cadeiras para atender a entrada de mais pessoas, respeitando uma disposição proposta pelos jogadores. A imagem abaixo ilustra de que maneira cada amiga imaginou dispor as cadeiras para os 3 primeiros lotes. Então, esse jeito aqui. A Ana fez um diagrama de X, a Iris fez, sabe aquele joguinho de matar alienígena? Space Invader? E a Milena, parece que é mais normal, né? A Milena não precisa de um psiquiatra. Ela monta as coisas do jeito mais... Olha aqui, ó. Eu acho que se vocês forem montar a cadeira, assim é um pouco melhor do que assim, né? E muito melhor do que desse jeito, tá? É que a Ana tá fazendo uma promessa para Nossa Senhora da Aparecida. Então a Ana falou, eu vou fazer uma cruz, tá? Entendeu? É igual no... Como é que chama aquele jogo de cubo mágico? Aí os alunos falaram assim... Otávio, a menina com o cubo mágico na mão, falou: Otávio, você sabe fazer a cruz? Que é uma técnica de cubo mágico. Eu sei, o padre me ensinou. Eu sei fazer a cruz. Então vamos lá. Se um dia de festival a bilheteria decidiu liberar 6 lotes para entrada, quem propôs a disposição com mais cadeiras disponíveis? Quantas cadeiras foram organizadas? Então vamos lá. Vamos analisar quantas cadeiras para o 6º lote. Então, você concorda que a Ana está acrescentando 4 cadeiras em cada lote? A Ana começa com uma cadeira. Aqui é 1 mais 4. Aqui é 1 mais 4 mais 4. Então, a Ana, se tiver 6 lotes, a Ana vai colocar uma cadeira mais 5 vezes 4. Concorda? Que ela vai colocando 21. Certo? Entendido isso? Já o da Iris, a Iris, que é a segunda, que é a doidinha, a Iris, ela está acrescentando uma cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras, certo? A Iris está fazendo um número triangular, Mariana. Lembra que eu falei que o número triangular é muito usado? Então, a Iris, ela vai fazer 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, 21 cadeiras. Já a Milena, que é a mais normal, vai colocar 6 vezes 6, né? 6 filas de 6 colunas, 36. É lógico que a Milena vai colocar mais do que os outros, tá? A Milena também dá para entender que ela está colocando uma sequência de cadeiras ímpares, ó. Essa aqui colocou mais 2, mais 3, daí mais 4. Já a Milena está colocando mais 3, mais 5. Então é claro que a Milena vai ter mais. Deu para entender essa questão? Essa disposição aqui é chamada de disposição quadrada. E essa disposição é chamada de distribuição triangular.
E essa distribuição aqui é uma PA, né? Uma distribuição louca. Tá? Ok? De boa, professor. Professor, Oi. a da Iris não está aumentando mais 4, mais 8, não? Porque a cada lote aumenta 2 por cadeira, que estão na frente. Não. Aumentou Não, 4, ó. 1, 2, 3, não, a da 4. Iris. Ué. Ah, verdade. Verdade, Arthur. Aumenta Não é um número triangular. É não uma é, PA também. Mas é uma PA de razão 2. Verdade. Então é uma PA mesmo. Tá aumentando 4 cadeiras. É verdade. Muito obrigado. aumenta 4 não, porque do terceiro para o quarto vai aumentar 8 cadeiras, do quarto para o quinto vai aumentar 16. E assim por diante. Acho Não é que uma PA. bem Então mais. seria 1 mais 2 mais 4. É a soma das potências. Tem até um nome isso aqui. Eu não sei que nome que é, não. É uma soma das potências. 1 mais 2 mais 4. Aqui é 2 elevado a n menos 1. 1 mais 2 mais 4 mais 8. Muito obrigado, ainda bem que você está aí. Senão eu ia errar essa questão. E não era só para ver se você estava prestando atenção. Então a Iris tem 63 e eu ia errar. Tá, eu estou com gabarito aqui. Estou com o gabarito aqui abertinho. E a resposta é exata. É isso mesmo. Tá? Aí meu ouvido. Tá? Estourei Achei que você ia falar errada. exata, tá certo. E se fossem liberados 10 lotes, qual seria a quantidade entre a segunda e a menor lotação? Olha, a Ana, o número de cadeiras que ela vai pôr é 1 vezes 5 elevado a n menos 1. É a fórmula da Ana. Já a fórmula da Iris é 2 elevado a n menos 1. E a fórmula da Milena é n ao quadrado, certo? Olha como com fórmula fica tudo mais fácil. Então vamos lá. A Ana, aquela Ana e o Mar, ela tem 1 mais 45, 46 cadeiras. Tá? A Iris tem 2 elevado a 10 menos 1. A Iris colocou 1.023 cadeiras. Note que a soma dos primeiras potências de 2 é o antecessor de um número de 2. Deixa eu ver se eu estou fazendo certo. Estou. Certo? Já a Milena, ela colocou 10 vezes 10, 100. Então, a diferença entre a segunda e a menor lotação é 100 menos 46. A Iris é doidinha, mas ela vai botar gente pra caramba aí. Ela aguenta as cadeiras. Deu 64. Aonde que eu errei? Quem sabe achar meu erro? Vamos olhar a resposta aqui. A resposta é letra D. Por que 63 e não 64? Alguém sabe por que deu 64? Para olhar de novo. Volta para a imagem para poder olhar de novo. Aparentemente não tem nada errado. Porque vai ter uma central e 9 em cada canto. Então vai ter 1 mais 4 vezes 9. É 1 mais 4 vezes 9. É 1 mais 4 vezes Você 9. botou 5. Eu pus 5. É 4, aqui é 4. Que ela vai aumentar 4 cadeiras. Ninguém me prestou atenção, né, seus sem vergonhas? Então é 37. Então, Só para ver se a gente estava prestando atenção. E eu também fiz errado aqui, que aqui daria 54. Então é 38. Então 100 menos 38 não deu certo do mesmo jeito, deu 62. Resumo, todo mundo errou.
Não, é porque... Quanto que é 4 vezes 9? 4 vezes 9 é 37, pessoal? Não, é 36. É. 4 vezes 9, 37, ninguém reclamando. Eu já vi aluno errar porque fez coisa... O aluno não achava erro nenhum. E ele estava errando em coisa assim, tipo 7 menos 4. E era uma questão dificílima. E ele estava errando na conta de menos. Tá? Então era a letra D mesmo. Então tá certo. Chegamos em fórmulas consistentes. Tá? Então vamos lá. Se o critério para escolher disposição vencedora fosse a maior soma das quantidades parciais da lotação a cada lote, qual será a prioridade de escolha para um dia que planeja liberar 4 lotes? Espera aí, não estou entendendo. Se o critério para escolha da disposição vencedora fosse a maior soma das quantidades parciais de lotação a cada lote. Então eu acho que é o seguinte, o tanto que aumenta em cada lote, né? Então, no quarto lote, da Milena está aumentando 4, concorda? Das quantidades parciais. É de cada então, lote. A Milena está aumentando 4. Agora, aí... Não, Milena não, a primeira lá, a Ana. Agora, a Iris, vamos analisar, ela está aumentando potência de 2, né? Então, ela está aumentando 1, 2, 4, 8. Então, ela está aumentando 8 no quarto lote. Já a Milena, ela aumenta do 3 vezes 3 para 4 vezes 4, né? 16 menos 9, ela aumenta 7. É isso mesmo? Será que é isso? Professor, você vai pegar o primeiro lote lá, tem uma cadeira, você vai somar com o segundo lote, vai somar com o terceiro, vai somar com o quarto, porque é a soma das quantidades parciais de cada lote, até o quarto. Não tinha entendido o problema. Não tinha entendido. Então é diferente. Então é 1 mais 5 mais 9 mais 13. É isso? Isso. A Iris é 1 mais 4 mais 8 mais 16. É? Não. 1 mais 3. É 1 mais 3. 1 mais Essa 3. é complicado. Mais 7. 1 mais 3 mais 7 mais 15. É, verdade. Já Milena é fácil, né? 1 mais 4 mais 9 mais 16. Então vamos fazer a soma. Certo? Deu para entender o que foi feito aqui? Então é 15, 28 para Ana. Para Iris Laine, 26. Por que 9 na Milena ali? Porque 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Ah, tá, entendi. Aí, 25. Que bom que você está aí, João. Todo mundo respondeu chamada no chat? Quem não respondeu? Então é primeiro Milena, segundo Ana, terceiro Iris. Letra B de bola. Vamos olhar o gabirito, como diz uma aluna minha. Professor, eu não acertei o gabirito. O gabirito é letra B. Tá certo. Tá? Então acertamos. Muito obrigado, Arthur. Se não fosse você, eu ia errar essa questão. Tá? Ok, galera? Então vamos lá. Ainda levando em conta o novo critério, mas considerando a venda de 5 lotes de ingresso, qual a quantidade de diferença de cadeiras permitida pelo primeiro e terceiro lugar nessa nova colocação? Não estou entendendo. É para considerar a mesma coisa, mas 5 lotes. Então é só somar o próximo. O próximo aqui é 18, concorda? Não, vamos fazer o seguinte, mais fácil. Vamos copiar os números que estão ali. 28, 26 e 30. O próximo lote aqui seria 17. O próximo lote aqui seria 31. E o próximo lote aqui seria 25. Entenderam como que eu calculei isso? Isso aqui eu só somei 4 ao 13. Esse daqui
eu somei 16 ao 15, que é o jeito que está calculando, e aqui eu somei 9. Eu fiz o próximo quadrado perfeito. Então, somando esses números aqui, e aqui está certo, porque é o antecessor de uma potência de 2, aqui vai dar 45, aqui vai dar 57. Vocês estão vendo que não é uma prova difícil? Agora, quer saber a diferença entre o primeiro e o terceiro lugar? O primeiro lugar é a Iris e o terceiro é essa aqui. 57 menos 45, 12. E eu acho que bateu o Gabirito. Que bom que a Tamires Vitória da Paraíba está aí. Tamires Vitória, paraibana. Deixa eu ver se está acertar. Ok? Deu para entender isso? Engraçado que a Tamires é paraibana e parece com a Juliette. Fui olhar o perfil, é a Juliette, igualzinho. Você vê, é igual eu ando olho japonês, é tudo igual. Tudo igual. Não, mas Juliette é pessoa decente. Entendeu? A pessoa decente. Eu vi que o povo entendeu que ela era decente. Ok? Ainda bem, né? Ainda bem. Igual que esse cara chega. Eu assisti aquele filme, The Walking Dead. Isso é igualzinho um zumbi. Eu vi um zumbi The Walking Dead que é igualzinho você. Aí é ofensivo, né? Aí não dá certo. Tá? Um detetive chamado Carlos está tentando solucionar um incidente que ocorreu em uma galeria de arte na cidade de Garanhuns. Uma pintura famosa desapareceu durante as exposições e só o nosso grande investigador tem os meios para solucionar o mistério. Para começar a investigação, ele decidiu ir atrás dos principais suspeitos. Pedro, o faxineiro, em serviço no dia. Maria, a visitante que viu o pintor pela última vez. E Maria Emanuele. E Júlia, a segurança do estabelecimento, para ver o que tinha a dizer. Primeiro interrogado foi Pedro. Durante a investigação, fez a seguinte afirmação: se eu for inocente, Maria e Júlia são culpadas. Muito boa. Muito boa essa questão. Muito boa. Garanhuns. Garanhuns eu só sei que a cidade onde nasceu o Lula. Então vamos lá. Vamos fazer as sentenças. Tá? Eu vou chamar de P a seguinte: eu sou inocente. Tá? Eu vou... Aliás, vamos chamar de P. De P. A sentença. Pedro é inocente. Eu vou chamar de M. Maria é inocente. E eu vou chamar de J. Júlia é inocente. Tá? Isso, quem está fazendo o Limpimate viu um monte de questão assim, tá? Então vamos lá. Eu odiei essas questões. Porque talvez você não saiba a lógica ainda, porque e aí fica difícil mesmo. Ó. Se eu for inocente, então Pedro é inocente. Quando você fala C, então, o símbolo é uma setinha. Esse símbolo chama implicação lógica. Eu pretendo dar um curso de lógica, porque os caras de Olimpíada, eles sabem coisas mais fodonas. Só que eles não sabem lógica, tá? Maria e Júlia são... No caso, a lógica formal, né, professor? A matéria é lógica. Não estou falando lógica no sentido comum. Matéria é lógica. Matéria lógica é isso aqui. Sim, lógica formal. Mas lógica formal é um termo para explicar. É a lógica mesmo, tá? Não é exatamente lógica formal. A lógica é só isso aqui. É só a forma de escrever. Nesse caso aqui, não. Fazer as contas, tá? Maria e Júlia são culpadas. Então, quando eu boto uma cobrinha, eu estou dizendo que elas não são inocentes. E o E tem a ver com a interseção. Então, eu traduzi aquela questão para a linguagem simbólica. Tá? Então, essa aqui é uma linguagem simbólica, que é um til. São linguagem. Eu traduzi aquela questão em proposição. Tá? Então, essa matéria é muito importante. Eu vou falar um pouco disso no curso 89. É na última semana de aula. É só uma ideia. Então, ó. Qual das afirmações pode ser considerada falsa?
Júlia é inocente. Eu não vou fazer o cálculo proposicional, porque eu teria que explicar para vocês tabela verdade, mas se eu fizesse uma tabela verdade, eu conseguiria mostrar isso aqui, tá? Então, Júlia é inocente, mas Pedro e Maria são culpados. Então, primeiro que a gente está supondo que o Pedro está falando a verdade. Então, se ele é inocente, as duas são ladronas, roubonas, tá? Então, é o FME, né, Lipe? Então, a Maria e a Júlia, elas são culpadas se ele for inocente. Agora, ele é culpado ou elas são inocentes, tá? Então, Júlia é inocente. Existe um negócio chamado contrapositivo. Se isso aqui é verdadeiro, tem isso aqui também é verdadeiro. Tá? Se Maria e Júlia foram culpadas, então Pedro não é inocente. Se Maria e Júlia foram inocentes, então Pedro não é culpado. Isso aqui é chamado de contrapositivo, tá? Isso aqui é contrapositivo. Tá? Por exemplo, se eu estudar, então não irei reprovar. Qual a contrapositiva? Se eu não reprovei, então eu estudei, certo? Isso é contrapositivo. Então vamos lá. Júlia e inocente. Então, tudo que tiver Pedro e Maria na mesma frase pode excluir. Tudo que tiver Pedro e Júlia pode excluir. Então vamos lá. Maria e Júlia são inocentes, mas Pedro é culpado. Pode ser, não pode? Pedro é inocente, mas Maria e Júlia são culpadas. Não. Pode ser considerada falsa. Então é uma dessas duas. Essa aqui é verdadeira e essa aqui é verdadeira. Essa aqui é a contrapositiva. Pedro e Júlia são inocentes, mas Maria é culpada. Uai, não estou entendendo. A A e a C são falsas, não são? Tanto a A quanto a C? 13, letra C. Por que a letra A não é falsa? Júlia é inocente. Não, pode ser, ó. Tá. Se eu for inocente, Maria e Júlia são culpadas. Mas você concorda que se ele for culpado, alguma das duas pode ter roubado junto com ele? Concorda? Se eu for inocente, Maria e Júlia são culpadas. Ele não tá falando assim. Ele falou, se eu for inocente, aquelas duas tranqueiras são culpadas. Mas ele não falou, se eu for culpado, uma das duas pode ser minha cúmplice. Você percebe que não tem contradição? Então, se a Júlia pode ser inocente e o Pedro pode ter a Maria como cúmplice. O que não pode ser é o seguinte, se o Pedro é inocente, a Maria é culpada. Porque, olha aqui, se eu for inocente, Maria e Júlia são Pedro e Júlia são inocentes. Se alguém quiser estudar alguma coisa que chama contrapositivo, tá? Essa aqui é exatamente a contrapositiva, a letra B. E a gente usa a contrapositiva para fazer a demonstração por absurdo. Ou outra demonstração. Todos os três são culpados, não tem jeito. A segunda pessoa interrogada foi Mary, que durante a investigação fez a afirmação: se eu for culpada, Júlia é inocente, Pedro é culpado. Não vou escrever isso. Bom, deixa eu escrever. Ela está falando o seguinte: se a Maria é culpada, então Júlia é inocente e Pedro é culpado. Então seria essa a escrita, tá? Então, considerando que tanto Maria quanto Pedro falaram a verdade, sabendo que pode haver mais de um culpado, qual das afirmações não pode ser considerada verdadeira? A contrapositiva disso é o seguinte: se a Júlia for inocente, se a Júlia for... tá, aqui é mais complicado. Aqui teria que usar o seguinte: qual que é a negação de Otávio é alto e loiro? Qual que é a negação de falar que Otávio é alto e loiro? Otávio não é alto nem loiro. Não. É o que então? Otávio não é alto ou não é loiro. Porque basta negar uma das afirmações A outra que a também é sentença negada. passa a ser falsa.
Então, a contrapositiva aqui pode ser escrito o seguinte: Júlia é culpada ou Pedro é inocente. Se Júlia é culpada ou Pedro é inocente, então Maria é inocente. Então, se uma das duas coisas acontecer, se a Júlia for inocente, não, se a Júlia for culpada, ou o Pedro for inocente, significa que a Maria é inocente. Deu para entender isso? Júlia é culpada e Pedro inocente, a Maria é inocente. Então, vamos voltar para a primeira afirmação ali, tá? Se eu for inocente, Maria e Júlia são culpadas. Então, Pedro não pode ser inocente, concorda? Pedro não pode ser inocente. Então, significa que a culpada é a Júlia, tá? Então, significa que a culpada é a Júlia. Não. Pedro pode ser inocente, sim. Isso aqui eu acho que significa que o Pedro é culpado. Complicado, né? Os três podem ser culpados? Pode. Os três podem ser culpados. Então, veja. Se a Júlia é culpada ou Pedro é inocente, significa que a Maria é inocente. Então, se a Júlia é culpada ou o Pedro é inocente, mas se o Pedro é inocente, a Maria e a Júlia são culpadas. Então, Pedro é inocente, Júlia é culpada, a Maria não pode ser inocente. Então, Pedro não é inocente, Pedro é culpado. Pedro é culpado, a gente já sabe que o Pedro é culpado. Certo? Não pode, Tamires. O ou, tem que ser ou. Pessoal, eu tô achando que é essa a resposta aqui. Letra B. Só que assim, eu acho que eu expliquei igual meu nariz. Só que eu tô meio com pressa. Deixa eu ver se é letra B mesmo. É letra B mesmo. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Eu tô tentando explicar sem usar lógica. Veja, presta atenção. Se o Pedro for inocente, essas duas sem vergonha são culpadas. Tanto a Maria quanto a Júlia são safadas, certo? As duas são culpadas. Acontece que aqui eu estou falando o seguinte: eu fiz a lei de De Morgan, tá? Essa negação aqui, chama Lei de De Morgan. Lei de De Morgan, que é uma texto em lógica, é bem fácil, tá? É bem fácil, tá? Então, é o seguinte: a negação de Júlia inocente e Pedro culpado é Júlia é culpada ou Pedro é inocente. Eu troco E pelo ou. Entendeu que a negação do E é ou? Percebe? Amanhã vai chover e fazer frio. Então, a negação é amanhã não vai chover ou não vai fazer frio. A negação é a bola é quadrada ou redonda. A negação é a bola não é quadrada e nem redonda. Então, a negação e a contrapositiva é o seguinte: você inverte a contrapositiva de P, se P, então Q, é não Q, então não P. Então, eu usei a lei de De Morgan para negar e eu fiz a contrapositiva. Então, se Júlia é culpada ou Pedro é inocente, a Márcia é inocente. Mas percebe, se o Pedro for inocente, a Márcia não pode ser inocente. Significa, então, que o Pedro é obrigatoriamente culpado. Então, se o Pedro é obrigatoriamente culpado, a resposta é essa aqui. Por quê? Porque aqui eu estou falando, se eu for culpada, Júlia é inocente, Pedro é culpado. Então, Pedro é obrigatoriamente culpado. Tá? Pedro não pode ser inocente. Mas por que os três não podem ser culpados? Por que os três não podem ser culpados? Por que os três não podem ser culpados? Pode, não pode? Vamos colar na resposta? A resposta é letra B. Eu estou tentando entender por que os três não podem ser culpados. Alguém tem alguma teoria para saber por que os três não são culpados? Por que não pode ser?
Pedro é culpado. Se o Pedro é culpado, não dá para falar nada a respeito dela. A gente já descobriu que o Pedro é culpado. Mas por que a Maria e a Júlia não são culpadas também? Isso que eu não estou conseguindo raciocinar. Eu queria explicar isso aqui melhor, tá? Mas a gente tá muito sem tempo, pessoal. Sem tempo, irmão. Não sei. Os três podiam ser culpados também, né? Se eu for culpada, Júlia é inocente, Pedro é culpado. Ah, por que não pode? Ó, se eu for culpada, Júlia é inocente e Pedro é culpado. Então, se a Maria é culpada, a Júlia é inocente. Então, não pode ser os três culpados. Poderia ser Pedro e Maria culpado. Se tivesse Pedro e Maria culpado, Júlia inocente, poderia. Então, tá certo. Não. Isso não dá para concluir. Não é por isso, não. Não dá. A negação de se eu for inocente, Maria e Júlia são culpadas, se Maria e Júlia forem inocentes, Maria ou Júlia forem inocentes, Pedro é culpado. Essa contrapositiva poderia ser até... Aqui está errado. Aqui é ou. Teria que usar a lei de De Morgan aqui também. É que não dá tempo de explicar a lei de De Morgan. Tá? Lei de Morgan. Augusto De Morgan, matemático e lógico inglês, tá? Expliquei igual o rabo isso aqui, tá? Mas vamos lá. A última pessoa a ser interrogada foi Júlia, que durante a investigação fez a seguinte afirmação: se eu for inocente, Pedro é inocente e Maria é culpada. Então vamos lá. Então, se ela for inocente, Pedro é inocente e Maria é culpada. Então, a negação disso é o seguinte: se Maria for inocente... Peraí, culpada, eu estou usando a cobrinha? Tô. Se a Maria for inocente ou o Pedro culpado, Maria inocente ou Pedro culpado, Maria inocente ou Pedro culpado, então a Júlia é culpada. Então está dizendo assim que se a Maria for inocente ou... Então a Júlia tem que ser inocente, né? Senão a gente estaria numa contradição. Então, Pedro e Maria são culpados. É o que a gente falou ali. Certo? Concorda que Pedro e Maria são culpados? Porque, olha, se eu for inocente, Pedro é inocente, Maria é culpada. Se ela for inocente, o Pedro não tem como ser inocente. A gente já mostrou ali que se ela for culpada, Júlia é inocente, Pedro é culpado. Você vai ver que tem uma contradição. Então, Pedro e Maria são culpados. Então, tem que ser isso. Pedro e Maria são culpados. Não consegui explicar muito bem, não. Mas vamos ver se esse é o gabarito. Não. 15B. Somente Maria é inocente? Não sei fazer isso aqui não, pessoal. Vamos fazer um espaço aqui. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos começar de novo. Tá, vamos lá. Peraí, deixa eu achar um negócio aqui para explicar. Que desse jeito que tô fazendo não dá certo. Tá muito zoado. Peraí que eu apertei o lugar errado. Só tô achando um arquivo que tem espaço para responder. Acho que aqui. Deixa eu achar um pedaço que tenha bastante página em branco. E no fim.
tem espaço nenhum. Aqui dá. Vamos lá. Eu vou sair para ver a... Eu vou sair. Eu não estou vendo o chat para ver as questões. Vamos lá. Então, ó, presta atenção. Eu não estou vendo o chat por 1 minuto. Vamos lá. Vamos fazer bonitinho. Tá? Então, ó. Se Pedro é inocente, então Maria, Emanuele e Júlia são culpadas. Essa é uma afirmação. Agora, a outra afirmação é: se Maria é culpada, então Júlia é inocente e Pedro é culpado. Júlia é inocente e Pedro é culpado. E a terceira afirmação, vou pôr aqui embaixo, que já volto, eu já estou voltando aí para o chat. Se J é inocente, então Pedro é inocente e Maria é culpada. Vamos lá. Isso aqui chama cálculo proposicional. Vamos lá. Qual é a negação disso daqui? Maria e Júlia são culpadas. Qual que é a negação disso aqui? Qual a negação de Maria e Júlia são culpadas? Maria e Júlia não são culpados? Não. Maria não é. Júlia são são inocentes. Basta uma ser inocente. Certo? De novo, o mesmo erro. Isso é importante. Essa transformação chama Lei de De Morgan, tá? Júlia é inocente, Pedro é culpado. Então, Júlia é culpada ou Pedro é inocente. E a negação aqui é Pedro é culpado, basta uma das coisas. Pedro é culpado ou Maria é inocente. Aí vamos fazer a chamada contrapositiva. O que é a contrapositiva? A gente coloca a negação, se M ou J são inocentes, então Pedro é culpado. Isso chama contrapositiva. O que a gente faz? A gente faz as negações e inverte. O que está antes do C e o que está depois do C e o que está depois do então, a gente troca de lugar. Tá? Então, se isso aqui é verdadeiro, obrigatoriamente a contrapositiva também é. Então, essa afirmação é verdadeira. O que a gente conclui disso? A gente conclui disso o seguinte: se a Maria for inocente, então o Pedro tem que ser culpado. Se a Júlia é inocente, então o Pedro tem que ser culpado. Entendido isso aqui? Entendido isso? Uhum. Então, basta uma delas, certo? Basta uma delas ser inocente para a culpa cair no Pedro, tá? Vamos fazer a contrapositiva dessa aqui. Júlia é culpada ou Pedro é inocente. Então, se Júlia é culpada, então M é inocente. Isso chama contrapositiva. Então, o que eu tenho aqui? Se a Júlia for culpada, então o Pedro vai ser inocente. Tá? Já se o Pedro for inocente, a Maria... Não, mentira. Se Júlia é culpada ou Pedro é inocente, então Maria é inocente. Se a Júlia for culpada, a Maria é inocente. Se o Pedro for inocente, a Maria é inocente. Vocês estão reparando que, com isso daqui, que a gente está concluindo? Agora, a afirmação da Júlia é a mais importante, que ela vai descobrir quem é o verdadeiro vilão. Tá? Então, vamos fazer contrapositivo.
Se Pedro é culpado ou M é inocente, então Júlia é culpada. Então, olha o que a gente chegou aqui. Se o Pedro for culpado, então a Júlia também é culpada, é cúmplice dele. Se a Maria for inocente, então a Júlia é culpada. Então vamos analisar. Vamos analisar isso aqui a partir das conclusões. Vamos lá. Olha, se a Maria for... Vamos supor que a Maria é inocente. Se a Maria é inocente, o Pedro é culpado, concorda? Concorda se a Maria é inocente, o Pedro é culpado? E se a Maria for inocente, a Júlia também é culpada. Então, primeira conclusão que a gente tem. Se a Maria for inocente, o Pedro e a Júlia são uma quadrilha. São culpados. Agora, vamos supor que a Júlia seja inocente. Se a Júlia fosse inocente, o Pedro é culpado. Certo? Se a Júlia é inocente, o Pedro é culpado. Então, o Pedro é culpado. Agora, se o Pedro for inocente, a Maria é culpada. Ah, mas tem mais uma coisa aqui. Se a Júlia for inocente, a Maria é culpada. Tá? A gente tem que escrever mais coisa. Peraí. Eu estou esquecendo de umas coisas importantes. Eu estou esquecendo de colocar assim. Estou esquecendo de colocar a principal. Eu pus a contrapositiva e não pus a principal. Tá? A principal fala: se o Pedro for inocente, tanto a Maria quanto a Júlia são culpadas. Tá? Então, se a Maria for culpada, tanto a Júlia é inocente quanto o Pedro é culpado. E se a Júlia é inocente, o Pedro é inocente e a Maria é culpada. Por que é impossível o Pedro ser inocente? Vamos lá. Se o Pedro for inocente, as duas são culpadas, certo? Concorda? Olha aqui, ó. Presta atenção. Vou mostrar por que o Pedro é culpado, tá? Se o Pedro for inocente, as duas não são culpadas? Só que se a Maria for culpada, o Pedro é inocente. Não é uma contradição isso? Ó, se o Pedro é inocente, a Maria é culpada. Mas se a Maria é culpada, o Pedro é culpado. Perceberam a contradição? Perceberam o absurdo? Perceberam ou não? Então o Pedro é culpado. Então a gente sabe que o Pedro é culpado. Se o Pedro é culpado, a Júlia também é culpada. Tá? Então é uma consequência obrigatória do Pedro ser culpado, a Júlia é culpada. Mas a gente já descobriu que se a Júlia for culpada, a Maria é inocente. Então a quadrilha é o Pedro e a Júlia. Conseguiram entender? Perceberam que eu fui fazendo direitinho, escrevendo todas as frases para conseguir? Então, por que o Pedro é culpado? Porque se o Pedro for inocente, a Maria é culpada. Mas se a Maria for culpada, o Pedro também é contradição. Então é impossível. Então o Pedro é culpado. Se o Pedro é culpado, a Júlia é culpada. E se a Júlia for culpada, a Maria é inocente. Por isso aqui. Então, os culpados da semana são Pedro e Júlia. Somente Maria é inocente. Tá? Ok? E vamos lá para a questão 16. Um pouco antes de compartilhar sua conclusão, Carlos, imaginando que algum dos três poderia estar mentindo, resolveu revelar a seguinte afirmação a Lúcio, dono do estabelecimento, que informou o seguinte: Maria está mentindo. Na verdade, Maria é culpada, se e somente se Júlia for inocente. Então, vamos desqualificar a informação da Maria, tá? E vamos descobrir o que é. Então, Maria está mentindo. Maria é culpada somente se o Pedro e a Júlia forem inocentes. Então, vamos escrever aqui. Isso aqui não vale mais. Isso aqui não vale mais, tá? Isso aqui eu tenho que ignorar. E eu tenho que considerar a minha nova afirmação. Minha nova afirmação fala: Maria é culpada se Pedro e Júlia forem inocentes. Então,
se Maria é culpada, Pedro e Júlia é inocente. Se Maria é culpada, então Pedro e Júlia é inocente. Tá bom. Então, veja. A negação disso aqui é Pedro ou tinta invisível, não dá, né? Negação disso aqui é Pedro ou Júlia são culpados. Então, a contrapositiva é: se Pedro ou Júlia são culpados, então Maria é inocente. Certo? Daqui eu concluo o quê? Eu concluo: se o Pedro for culpado, Maria é inocente. Se a Júlia for culpada, Maria é inocente. E se Maria for culpada, tanto Pedro quanto a Júlia são inocentes. E vamos tentar descobrir quem é o culpado entrando em contradição. Então, olha, se a Maria for culpada, a Júlia é inocente. Então, se a Júlia for culpada, a Maria é inocente. Perceberam uma contradição? Se a Maria for culpada, a Júlia é inocente. Mas se a Júlia for culpada, a Maria é inocente. Então tem uma incoerência aqui. Não, pera, não pode ser. Não, não tem incoerência, não. Maria é culpada, Júlia é inocente. Vamos supor que a Maria seja culpada. Se a Maria for culpada, Júlia é inocente. Então vamos lá. Então, se a Maria for culpada, não dá para concluir nada. Se a Maria for inocente, o Pedro é culpado. Então, se a Maria for inocente, Pedro é culpado, não dá para saber nada. Se o Pedro é culpado, Júlia é culpada, Maria é inocente. Então, vamos ver se tem contradição aqui. Se a Maria é inocente, Pedro é culpado. Tá? Vamos tentar entender isso aqui. Alguém me ajuda? Tá bem confuso aqui. Eu tenho que achar uma contradição. Achando uma contradição, eu concluo que aquilo é verdadeiro, por absurdo. Então, vamos lá. Vamos supor, aqui está falando tudo culpado, né? Então, vamos supor que o Pedro é culpado. Se o Pedro é culpado, vamos colocar culpado. Se o Pedro é culpado, a Maria é inocente. E se o Pedro é culpado, vamos ver o que é mais que eu tenho. A Júlia é culpada. Mas aí tem uma contradição. Não, tem não. Se o Pedro é culpado, a Júlia é culpada. Certo? Mas se a Júlia for culpada, a Maria é inocente, beleza. Então vamos achar a Júlia culpada e Maria inocente, ver o que acontece. Se a Maria é inocente, Júlia é culpada. Se a Maria é inocente, Pedro é culpado, parece que deu certo. Então parece que é isso mesmo. Parece que Pedro é culpado e Maria é inocente, Júlia é culpado. Deu certinho. Então os sem vergonhas culpados é o Pedro e a Júlia. Tem isso? Será que eu desqualifiquei a afirmação certa? Se o Pedro for culpado, Maria é inocente. Se uai. Parece que deu Pedro e Júlia. Deixa eu colar a resposta. Oi, Beatriz, que bom. Eu até agora estou enroscado nessa questão. Vou olhar o gabarito oficial. É letra D. Resposta é letra D. Peraí, não é isso. Maria e Júlia são culpados. Peraí, vamos pegar as informações aqui, todas. Tá? Se Maria é inocente, Pedro é culpado. Então, se Maria é inocente, então Pedro é culpado. Se Júlia é inocente, Pedro é culpado. Se Pedro é inocente,
Maria e Júlia são culpadas. Essas são as afirmações do Pedro. Agora vamos para as afirmações da Júlia. Se Pedro é culpado, então Júlia é culpada. Se Maria é inocente, então Júlia é culpada. Não é fácil não, viu, pessoal? Se Júlia é inocente, Pedro é inocente, Maria é culpada. E as afirmações finais é: se Pedro é culpado, Maria é inocente. Se Júlia é culpado, Maria é inocente. Não pode ser Maria e Júlia são culpadas. E se Maria é culpada, Pedro é inocente. E Júlia é inocente. O gabirito, como diz uma aluna minha, o gabirito. Essa questão é 16, né? Está falando que é letra D, mas como é que a Maria e a Júlia podem ser culpadas se a gente está concluindo que se a Maria for culpada, a Júlia é inocente? Maria é culpada se e somente se Júlia está mentindo. Júlia é inocente, ó. Maria está culpada só se Júlia é inocente. Como que a Maria e a Júlia podem ser culpadas? Esse é o gabarito oficial. Vocês não concordam que tem alguma coisa errada nisso? Concorda comigo que tem alguma coisa errada? Apesar que não tinha nada errado. Ó. Maria está mentindo. Maria é culpada, se e somente se. É se e somente se. Então, se a Maria é culpada, o Pedro e a Júlia são inocentes. Se o Pedro e a Júlia é inocente, Maria é culpada. Então, não tem como a Maria e a Júlia ser culpadas. É se e somente se. Se e somente se é o seguinte. Maria é culpada, se e somente se. É uma seta dupla. Pedro ou Júlia. É ou! É ou! É ou, galera. Ou. Pedro ou. Então, aqui é e. Aqui é e. Então, tá tudo errado. Então, é e. Eu estou fazendo besteira aqui. Eu fiz besteira, por isso que eu não entendi. Então, aqui está falando o seguinte. A Maria é culpada se o Pedro ou Júlia for inocente. Então, qualquer um dos dois pode ser inocente. E se o Pedro for inocente ou a Júlia for inocente, a Maria é culpada. Certo? Então, a gente já conclui que a Maria é... Tá certo? Agora fica mais fácil de entender. Então, porque é se e somente se. Então, se e somente se é só inverter. Não precisa fazer a contrapositiva, entenderam? Então, Maria é culpada se e somente se Pedro e Júlia for inocente. Então, se a Maria for inocente, você concorda que ou o Pedro ou a Júlia vão ser culpadas? Então, se a Maria for inocente, um dos dois vai ser culpado. Então, vamos lá. Se o Pedro for inocente, as duas têm que ser culpadas, não tem? Olha aqui, ó. Pedro inocente, Não, pera. Pedro inocente, as duas vão ser culpadas. Mas o Pedro tem que ser inocente, porque senão a gente sai numa contradição aqui, tá? Porque se a Maria for culpada, o Pedro ou a Júlia é inocente, tá? Então não tem jeito. As duas precisam ser culpadas. Vocês perceberam que a falta da leitura do ou me fez confundir tudo? Percebe? Essa questão é muito boa, tá? Só que eu preciso redigir uma resposta melhor para vocês entenderem. Mas eu já cansei dela, tá? Acho que eu não vou conseguir fazer a última. Não vai dar tempo. Vamos tentar fazer bem rápido. Eu tenho mais uns 5 minutos para fazer, porque eu vou ter outra aula. Então, vou passar correndo. Ficou igual o nariz a minha explicação, tá? Ficou péssimo. Então, vamos lá. Instrumento para timbum.
A Amanda acabou de ganhar de presente um novo instrumento musical. Ele se assemelha um pouco a um teclado, com a peculiaridade que suas teclas têm uma quantidade mais limitada de sons. Paratibo. Com o decorrer do uso, ela percebeu que as teclas tinham relação entre si. Depois que ela começava a tocar uma melodia, alguns sons só soavam depois que outros eram tocados. Percebendo isso, para ajudar na hora de compor novas músicas, ela escreveu a seguinte tabela relacionando o som de cada tecla. Então, ela deu, não sei o que é esses números aqui. A tabela considerando que a primeira tecla de uma melodia sempre sairá som. Um ponto com 0 na tabela implica que ao tocar a tecla de sua linha, não sairá som na tecla presente se em sua coluna se foram tocadas em sequência. Então, se eu tocar linha, um ponto da tabela, que a tecla sua linha, sairá som tecla presente se for tocado em sequência. Pessoal, não vai dar tempo de fazer. Tem que interpretar esse texto, tá? E tem que tentar fazer isso aqui. Eu acho que parece interessante, mas não vai dar tempo. É muito longo. Não acredito que eu faça em 10 minutos, tá? Mas eu vou terminar de corrigir essa questão aqui. Eu não sei, eu vou ver o horário, eu aviso vocês, tá bom? E ainda eu quero fazer a do ensino médio, tá? Do ensino médio é muito parecida, mas as sequências são diferentes um pouquinho, tá? Não, as sequências são as mesmas. Aqui, Maiara, olha aí, ó. Ao Saudade de Maiara, tá? Então eu vou marcar uma outra aula para resolver o buquê do Chico, tá? Então eu preciso encerrar essa aula, porque eu vou dar uma aula daqui a 10 minutos e eu preciso correr ali no supermercado. Eu tô com saudade de mim também. Então, muito obrigado pela presença de todos. Beatriz e Maria Manoela, eu aviso vocês da próxima aula com mais antecedência. Combino. E deixei o seu no vácuo, Felipe? Deixei o seu no vácuo, não. Não, eu tô falando da Maiara aí. Não, deixa ela no vácuo, não. Vácuo. Então, aí, saudade de Maiara. Deve ser alguém que ela deixou no vácuo, quer dizer, saudade da Maiara. Verdade. Eu tô saindo porque senão eu não consigo ir no supermercado. Tô indo rapidinho, tá? Falou, professor. Falou.